Nós vamos falar nessa noite sobre duas coisas: cair em tentação ou ser tentado. Onde está o pecado? Cair em tentação ou ser tentado. Onde está o pecado? Nessas duas coisas que eu falei. Disso nós vamos falar nessa noite. É muito comum as pessoas andarem preocupadas, e é bom que fiquem preocupados. É muito natural aqueles que de fato têm compromisso com a palavra de Deus andarem preocupados sobre como se comportam, como vivem, como norteiam a sua vida na presença de Deus. Essa preocupação é válida. Então é importante você saber, é importante nós sabermos o que de fato faz mal para a minha vida. O que de fato vai prejudicar a minha vida? Porque existem muitas pessoas que elas não se convertem, ou elas não vêm para a igreja, elas deixam de ter um compromisso com Deus, porque acham que viver com Deus é viver sob rígidas regras. Acham que viver com Deus ou viver para Deus é viver sobre regras muito duras. Não é que Deus, Ele simplesmente abre a porteira para que a gente faça o que a gente quer. De forma nenhuma. Deus é muito seletivo. Por falar em ser seletivo, eu me lembrei agora do que disse o presidente dos Estados Unidos um tempo atrás. Você sabe que desde que ele tomou posse lá, ele quer levantar um muro que separe a fronteira dos Estados Unidos e México, por conta da imigração. E ele é muito criticado por conta disso, por conta dessa coisa de levantar o muro. Automaticamente já relembraram lá da década de 90, de 80, 70, não sei quando foi criado o muro de Berlim, mas que caiu na década de 80. E ele quer levantar esse muro, até hoje quer. E ele falou uma coisa interessante: olha, se até no céu tem seleção para entrar, por que aqui no meu país também não vai ter? Então Deus, ele é seletivo. É evidente que ele não vai permitir que qualquer um entre. Há uma dificuldade, há umas restrições que nós temos que suportar, que nós temos que enfrentar para conseguir entrar no reino dos céus. Mas viver para Deus é mais fácil do que você imagina. É difícil para aquele que não quer, mas para aquele que quer é fácil. É difícil para mim ser médico, eu não sei. É difícil para mim imaginar você ter que passar a vida inteira estudando livros de medicina, novas técnicas. Para mim é difícil, eu não quero isso para mim. Mas para mim é fácil pegar a Bíblia e pregar. Para mim é fácil fazer o que eu estou fazendo, para outras pessoas não é. Então, quando para mim é bom, torna-se fácil. Então, servir a Deus torna-se fácil quando se torna bom para você. E para que você e eu entendamos porque é bom servir a Deus, nós precisamos entender o que é certo e o que é errado. É o que faz a diferença entre as pessoas. Tem muita gente vindo na igreja achando que tudo é errado. Da mesma forma, tem muita gente vindo nas igrejas e achando que tudo é permitido. Nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. É por isso que Deus nos traz para a igreja. É por isso que Deus diz que nós temos que congregar. Congregar significa fazermos o que estamos fazendo aqui e agora, reunidos na presença de Deus. Congregar para quê? Para aprender, porque aqui Deus fala conosco. Mas Deus fala com você no seu quarto, na sua casa, onde você se encontra, claro que fala. Mas aqui Deus nos reúne para nos ensinar em conjunto, porque aqui Ele fala para o coletivo e é mais fácil aprender. É mais fácil você aprender com outra pessoa do teu lado te incentivando do que você sozinho. É mais fácil quando você tem alguém para você tirar dúvidas do que quando você está sozinho. É por isso que as pessoas elas costumam formar duplas para estudarem para um concurso, para estudarem para uma prova, para estudarem para o vestibular, enfim. Então nós precisamos aprender. Nessa noite nós vamos falar sobre cair em tentação ou ser tentado. Onde é que está o pecado em uma dessas duas situações? Bom, para começar, antes que eu abra a Bíblia, o pecado está em cair em tentação. Para que nós já começamos entendendo. Cair em tentação, ali habita o pecado. Ser tentado não é pecado. Ser tentado, nós somos tentados. Você é, eu sou, eu serei até o fim da minha vida, você também. Ser tentado, todos nós somos. O Senhor Jesus foi tentado. Então ser tentado não é pecado. O diabo pegou o Senhor Jesus e olha, levou ele lá para o alto do monte e mandou ele olhar, olha para lá.
E ele olhou. Está vendo isso aí? Tudo que os seus olhos alcançam, o diabo falando para o Senhor Jesus. E ele disse: estou vendo. Pois é, tudo isso aí pode ser seu, se você fizer a minha vontade. O Senhor Jesus estava sendo tentado. Então até aí não tem pecado. Olha, está escrito, ô Jesus, que se você se lançar daqui lá embaixo, os anjos vão te aparar, você não vai cair, não vai morrer. Os anjos vão te aparar, basta que você dê ordem para eles. E o Senhor Jesus não caiu na conversa do diabo, na lábia do diabo. E ele disse: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus estava no deserto e estava em jejum, 40 dias de jejum. Daí a razão dos católicos terem o período da quaresma, que são os 40 dias de jejum. E o diabo, sabendo da necessidade que ele estava de comer, é lógico que ele sentiu fome, e o diabo falou: olha, transforma essa pedra em pão. Está escrito que você tem autoridade para isso. Mas quando você está preparado, você é tentado, mas não cai. E o Senhor Jesus responde: olha, ô Satanás, nem só de pão, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então ser tentado não é a raiz do problema. Ser tentado não é a questão é você cair em tentação. Porque quando você cai em tentação, quando nós caímos em tentação, significa que eu fui convencido pelo diabo a pecar, que eu fui convencido a fazer o que desagrada, fui convencido a fazer o que é errado, fui convencido a fazer aquilo que contradiz tudo que eu aprendi. Eu fui convencido a desagradar a Deus. Então ser tentado não é pecado. Quando você for tentado, isto é sinal de que você está sendo visto. Pelo diabo você está sendo 24 horas. Disso não tenha dúvidas. A palavra de Deus diz que o diabo, ele 24 horas por dia está ao nosso derredor, rugindo como um leão, faminto, esperando uma ocasião, uma oportunidade para conseguir nos vencer, para conseguir nos fazer acreditar que eu posso pecar, nos fazer acreditar que eu posso, que nós podemos dar um pulo lá e voltar imediatamente. O diabo tenta nos fazer acreditar que eu posso ir ali no mundo, dar um pulo e depois voltar. É claro que você pode fazer isso. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não fizeram? Eu já fiz isso. Eu me converti aos 14. Aos 16 eu saí da igreja. Desilusão amorosa. Fiquei uns 8 meses fora da igreja, era até obreiro, mas voltei. O diabo fica tentando nos convencer que eu posso pecar e posso voltar, porque Deus, Ele vai me perdoar. Está escrito que Ele vai me perdoar, e claro que Ele nos perdoa. Agora, a questão é: você ou eu estamos preparados para colher aquilo que nós plantamos? Porque não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade que nós criamos sobre a nossa vida que nós não tenhamos que resolver. Não há nenhuma semente que nós semeamos que nós não vamos colher. Não há nada que nós plantamos que nós não vamos ter que ceifar, que arrancar, que plantar, que colher, perdão, que tirar da nossa vida. A questão é: estamos preparados para isso? É por isso que muitas pessoas, elas não suportam permanecerem firmes com Deus, depois de um tempo vivendo longe da presença de Deus. Porque Deus começa a cobrar que ela precisa mudar aqui ou ali. Mas para voltar para o nosso tema, a gente não tomar muito tempo. Ser tentado não é o problema é cair em tentação. E só não vai cair em tentação quem estiver firme com Deus, quem estiver na direção do Espírito Santo. Quando você tem ou vive na direção do Espírito Santo, você é tentado, mas você não cai. Eu acabei de dar um exemplo aqui do Senhor Jesus, e por falar nele, a oração que Ele, Jesus, nos ensinou, no final dela, Ele diz isso: não nos deixei, ó Pai, cair em tentação, mas nos livra do mal. O quê? Amém. E no final, amém. Ou seja, que assim seja. O problema não é você ser tentado. Às vezes, você passa por situações, você enfrenta dilemas na sua vida, você passa por, como dizem as pessoas aí fora, você fica entre a cruz e a espada, e a sua mente logo te condena por conta dessas situações. Mas o problema não foi você passar por aquela situação, o problema é você ceder.
é você ceder. O diabo tem alto poder de convencimento. Ele tem todas as armas para nos convencer a cair em tentação. Ele tem o dinheiro, ele tem a sedução masculina e feminina. Logo, ele pode me levar a cair em adultério, porque eu sou casado. Se fosse eu solteiro, seria só prostituição. No caso de casado, adultério. Ele pode me levar a roubar, a cometer uma fraude, para melhorar a minha situação financeira, para melhorar o meu patrimônio. E é por isso que tantos são presos, inclusive políticos, porque procuram esse caminho. Ele pode me convencer que há um meio mais fácil. Ele tem todas as armas. A questão não é ser tentado, a questão é ceder à tentação. A questão é ceder, é se deixar convencer de que você pode fazer, é se deixar convencer de que você pode fazer só um pouquinho, que Deus vai perdoar. É claro que Deus perdoa, está escrito isso, Deus perdoa, mas Ele vai te cobrar o preço, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Você vai colher, não tem jeito. Eu colho o que eu planto, sejam coisas boas ou coisas ruins. Deus, Ele tem misericórdia de mim. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não me deixa morrer. Ele me dá oportunidade para eu corrigir, para eu consertar, para eu mudar. Mas enquanto eu estou tendo essa oportunidade de corrigir minha vida, de consertar, eu não deixo de colher os frutos do que eu plantei. Eu não deixo. Por exemplo, traio eu minha esposa, confesso para ela, traí. Que bacana, confessei, fui homem o suficiente para confessar, e ela, por me amar e decisão dela, me perdoa. Poxa, que legal, minha esposa me perdoou. Pronto, está tudo zerado, vou começar a minha vida de novo. Vou começar a vida de novo, sim. Entretanto, o que eu produzi dentro dela vai continuar lá. Eu vou colher o que eu plantei. Ou você acha que ela vai esquecer algum dia na vida que eu atraí? A liberdade que eu tinha de ir e vir, a liberdade que eu tinha de sair de manhã e voltar de madrugada, no outro dia, se fosse possível, eu perco. A liberdade que eu tinha de estar com o meu celular na mão, eu perco. A liberdade que eu tinha de falar tão com os amigos aqui, eu perco. Porque todas as vezes que eu falar isso para ela, ela vai duvidar de mim. Ela vai ficar na dúvida. Ela pode até não me falar, mas vai ficar na dúvida. Ela vai falar, poxa, será mesmo? E o que eu tenho que fazer? Reconquistar. Então eu vou colher o que eu plantei. Eu recebi o perdão, mas eu preciso reconquistar. Não há nada que eu faça ou que você faça que você não vai colher os frutos disso. Deus me perdoou porque eu atraí e usou ela para me perdoar, mas eu vou colher os frutos. Eu vou ter que reconquistá-la novamente. Eu vou ter que provar que eu sou digno de confiança. Enquanto eu não provar, a mente dela vai estar sempre me acusando de fazer tal coisa. Então Deus, Ele nos perdoa, mas não nos priva de colher aquilo que nós plantamos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. É só um versículo que eu quero ler. Eu só quero ler um versículo só. E por coincidência, lá no livro de Tiago, também no capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler mais um. Eu prometo que eu já vou acabar. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Nós estamos falando sobre cair em tentação ou ser tentado. Nós já entendemos que o pecado está em cair em tentação, porque cair em tentação significa ter cedido ao pecado. Ser tentado é simplesmente a ação do diabo para tentar nos convencer. Ser tentado é simplesmente alguém me oferecendo algo que eu não quero e não posso. Ser tentado é como aquele amigo da escola, do trabalho, que já usa droga e tenta te oferecer droga. Ser tentado é alguém te oferecer algo que você não pode, mas quer te convencer que faz bem, que é bom. Falar em droga, eu estava até lendo essa semana uma entrevista que a Xuxa deu
para a Luana Piovani no novo programa que ela vai ter aí no canal DC. E a Xuxa falando, poxa, que legal. A Sasha, que é a filha dela, você sabe, vive me perguntando se eu não quero experimentar maconha. Porque ela, Sasha, fuma. Ou já fumou, não sei. Mas vive me perguntando se eu não quero experimentar maconha. E ela contou isso com uma graciosidade. Então o mundo tenta nos convencer daquilo que não é bom para a gente. Agora, se eu estiver firme com Deus, se eu estiver alicerçado em Deus, eu serei convencido ou não. Se eu estiver alicerçado, claro que não serei convencido. Mas se eu estiver meio barro, meio tijolo, provavelmente eu vou ceder. Porque a nossa vontade, guarde bem isso, você vai ver isso aqui agora comigo. A nossa vontade não é de fazer o que agrada a Deus. A nossa vontade é de fazer o que nos agrada. Eu nunca fumei maconha na vida, nunca usei droga nenhuma. Mas imagino que deve ser bom. Porque todo mundo que fuma diz que é bom. E quando você para pensar, por mais que você não queira ou tenha medo, você não imagina ser uma coisa tão ruim como qualquer outra droga. Então dentro de nós tem essa vontade de fazer o que é ruim. Dentro de nós não tem vontade, ou a maior que predomina, não é a vontade de fazer o que agrada a Deus. Você precisa vencer a si próprio para conseguir fazer o que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, aquilo que é bom eu não faço, mas o mal que há em mim eu faço. Ele diz que o mal que há dentro dele é muito maior do que o que é bom. Mas é evidente que ele não estava afirmando que vivia no pecado, igual eu já vi muito pregador falar. Nesta fala dele, ele não está dizendo, olha, eu faço o que é ruim, o que é bom eu desprezo. Claro que não. Se ele fizesse, ele próprio, Paulo, não teria dito lá no final da vida, combati o bom combate, completei a carreira, mantive a fé. Como que ele poderia ter feito isso, vivido essa vida? Se porventura ele tivesse vivido uma vida fazendo o que é errado, ele quis dizer o seguinte, o mal que ele faz é desagradar a carne dele. Aquilo que é ruim eu faço, seja, desagrada a si próprio. Pois o que é bom eu não faço. Ele quis dizer o seguinte, o que é bom, o que ele queria fazer, era a vontade dele, a vontade da carne, a vontade do ser humano, a vontade do homem, Paulo, a sua vontade, a minha vontade. Essa nossa vontade nos diz que é boa, essa vontade de fazer, viver livremente, de viver abertamente, de beber, fumar maconha, cheirar cocaína, usar tudo que é porcaria, ter várias mulheres, vários homens. A nossa vontade diz que isso é bom. É hipocrisia dizer que não, mas o corpo e a mente diz que isso seria bom para a gente. Mas o nosso interior, guiados pelo Espírito Santo, diz que não é bom. Não é bom. Então nós precisamos aprender a fazer aquilo que agrada a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Só esse versículo. Deus, ele disse assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha o que Deus ele diz aqui. O pecado bate na nossa porta, e o desejo do pecado é contra nós, ou seja, ele quer nos convencer, o nosso eu interior quer nos convencer que esse pecado, ou que viver no pecado, é bom. Mas Deus ele disse aqui, cumpre a ti dominá-lo. Nós somos capazes de dominar o nosso ímpeto do pecado. Eu disse que não é difícil seguir a Deus. Comecei falando que é fácil seguir a Deus, mas disse que é fácil quando você é apaixonado por isso, quando é aquilo que você gosta de fazer, quando é aquilo que você está confortável em viver. Eu estou confortável em viver para Deus, de maneira que não me agrada viver uma vida que um dia vivi lá fora. Então para mim é fácil. Então Deus ele diz aqui, cumpre a ti dominá-lo. O desejo do pecado é contra ti, é contra nós, mas cabe a nós dominá-lo. Então Deus está dizendo aqui que é possível.
Então não tem essa história de que a carne é fraca, não tem essa história de que, mas eu fiz mais, mais, e se? Não tem se. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. Ou você vive para agradar a Deus, ou vive para se agradar. Acontece que quando eu vivo para me agradar, eu estou vivendo desagradando a Deus, eu vou colher os frutos disso. Embora Deus vai me dar todas as oportunidades para que a minha vida venha mudar, para que eu possa me corrigir, para que eu possa consertar a minha vida. Então Deus aqui está falando que nós temos o desejo do pecado, nós temos a capacidade de dominar, nós temos a condição de dominar. Cumpre a ti dominar. Deus está dizendo aqui, é obrigação sua, é dever seu, é dever nosso, dominar o desejo de pecar, de viver uma vida de pecado, de viver uma vida livremente, fazendo tudo o que quer. Cumpre a nós, é obrigação nossa vencer o pecado. Aí está a dificuldade que muitas pessoas dizem que é seguir a Deus, conseguir dominar o seu desejo do pecado. Para muitas pessoas, eu entendo, não é fácil. É a mesma situação do sujeito que é drogado e está tentando largar o vício das drogas. Não é fácil. É por isso que você vê tanta gente aí na rua, andando igual zumbi, pedindo dinheiro, mentindo para você, para ver se você dá um dinheiro para elas. Olha, eu estou com o filho passando mal em casa, vou andar para casa a pé. 2 domingos atrás a gente estava ali naquele pastel da bênção, e tinha um rapaz lá. O rapaz veio na mesa, foi em várias mesas pedir dinheiro e foi na nossa. Ele, poxa rapaz, eu sou lá de Itabuna e estou desempregado, arrumei um emprego ali na Barrinha Caribu. Foi ele que falou? Na Barrinha Caribu, mas me dispensaram, eu estou aqui em Itabuna, não tem como voltar para casa 10 horas da noite. Não tem como voltar para casa, porque eu estou em Itabuna, tenho 3 filhos em casa pequeno. Eu falei, poxa rapaz, você está mentindo, essa conversa sua eu já conheço. Você não tem filho pequeno em casa, você não está doente, você não perdeu emprego, você não perdeu nada. Mas eu vou te dar aqui uma moeda, eu estava com R$1 na mão. Falei, vou te dar. Ele, não quero mais não preciso do seu dinheiro não. Está dizendo que eu estou mentindo? Não preciso do seu dinheiro. Então a pessoa se presta ao papel de contar a mais absurda mentira para conseguir convencer. Mas quando nós estamos firmados em Deus, o desejo do pecado vem, mas nós conseguimos dominar. Lá no livro de Tiago, não precisa nem abrir, pessoal, só para não tomar tempo, são 8h10. Eu realmente não quero demorar hoje, não é porque eu estou com pressa de ir para casa, não. Ficar aqui até de madrugada pregando para minha mãe. Mas olha o que diz aqui, Tiago capítulo 4, versículo 7, igualzinho. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Gênesis, Deus ele diz, olha, o pecado é contra ti dominar. A obrigação tua é dominar. O teu desejo é contra ti, o pecado bate na tua porta. E o desejo teu de praticar esse pecado é contra ti. Ele vai te atacar, ele vai tentar te convencer, mas você tem a obrigação de dominar. Livro de Gênesis, lá no princípio da Bíblia, Deus já falando que você tem que dominar o pecado, já deixando bem claro que essa vida de liberdade plena não existe. Lá no Novo Testamento nós acabamos de ler, sujeitai-vos a Deus, ou seja, tenha vida com Deus. Agora resista ao diabo, que é o produzidor, se essa palavra existisse. Mas é aquele que produz, materializa o pecado para que a gente possa abraçar. Então aqui em Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, viva com Deus, aí você vai conseguir resistir o diabo e ele vai fugir da sua presença. Nenhum mal na nossa vida foi plantado por Deus ou foi plantado pelo irmão que está do seu lado ou do seu vizinho. Todo mal que há na nossa vida, ou toda fraqueza nossa, é plantada pelo diabo. Aí a gente costuma ouvir aquela frase, tudo é o diabo, nem tudo é o diabo. De fato, nem tudo é o diabo, não. A maioria das coisas é vontade nossa, mas quem coloca a vontade em nós é o diabo. Ele cria a situação, como dizem, a situação faz o ladrão. Ele cria a situação e somos nós que abraçamos quando não estamos firmes em Deus. Quando nós estamos firmes em Deus, quando nós estamos alicerçados em Deus, o diabo vai criar a situação, o diabo vai provocar a ocasião, mas você não vai cair. Você não vai cair.
O Senhor Jesus foi tentado, mas ele não caiu, ele não cedeu, ele não cedeu. E é o que nós também podemos fazer. Quando tentados, nós não podemos ceder, porque eu sou capaz, você é capaz. Você é capaz de vencer. Você é capaz de resistir. Você é capaz de suportar. O Senhor Jesus é prova disso. Tudo que ele enfrentou, tudo que ele viveu como um homem, como eu e você. Em nenhum momento ele usou o privilégio de filho do Pai. Em nenhum momento o Senhor Jesus, ele usou o privilégio de filho de Deus. Nenhum momento. O diabo até tentou fazer ele usar seus privilégios. Olha, te lança lá embaixo que os anjos te apagam. Transforma a pedra em pão. Em nenhum momento ele usou esse privilégio. Quando foi escoteado, não usou o privilégio de não sentir dor, sentiu todas elas. Inclusive o desejo de desistir. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, orando no monte, ele disse: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, não deixa eu passar por isso não estou aguentando. Oração do Senhor Jesus. Então, se ele como homem conseguiu vencer, é claro que eu e você podemos. Se ele venceu, eu também posso, você também pode. E nós temos uma ajuda sobrenatural para vencermos o nosso ímpeto, o nosso desejo, que é o Espírito Santo, que o próprio Jesus deixou quando morreu. Ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas deixarei entre vós o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Lá fora, as pessoas falam: olha, você tem um anjo da guarda, seu anjo é forte, seu santo é forte. Esse anjo, esse santo forte, esse anjo da guarda é tão somente o Espírito Santo. É o que te guarda, é o que te protege, é aquela voz dentro de você que diz: olha, não faz, não, vai dar errado. Não vai que vai dar errado. Todas as vezes que você tem que fazer alguma coisa que demanda pensamento, demanda tempo para você decidir, e às vezes você pensa: poxa, vou ou não vou, faço ou não faço. Esse período de dúvida é o Espírito Santo dizendo para você: não faz, não faz, então vai, faz. É o que nos consola, é o que nos guia. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, para que quando formos tentados, nós não venhamos cair em tentação. A vida de cristão, para a gente orar, a vida de cristão é essa aqui que eu estou falando para você. A vida de cristão não é uma prisão. A vida de cristão não é religiosa. A vida de cristão é fácil e ao mesmo tempo é difícil. É difícil quando não é o que eu quero. É fácil quando é o que eu quero. Quando eu quero seguir a Deus, torna-se fácil. Eu não sei se você se lembra quando você chegou na igreja a primeira vez. Não falo aqui a tribo de Judá, não. Falo quando você chegou na igreja a primeira vez. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na igreja, 14 anos, 13 para 14. Primeiro dia que eu cheguei, tudo estranho, tudo diferente para mim, era tudo novidade. Nada daquilo ali fazia parte do meu mundo. Nada daquilo ali era igual a mim, nada. Era tudo estranho, eu queria que acabasse para eu ir embora. Mas fui uma, fui duas, fui três. Quando me dei por conta, eu não conseguia viver sem aquilo, sem estar na igreja. E quando eu fui para a igreja e fiquei de fato e de verdade, o meu prazer era estar na igreja. Eu saía da escola, eu estudava aqui no estadual, na quarta série estudei na escola ao lado, que era no Ceará. No ginásio, antigo ginásio, segundo grau, antigo, eu estudava ali no estadual. Estudava de manhã. Eu saía da escola e ia direto para a igreja. Eu sentia essa vontade de estar na igreja. Não era fanático não, mas eu gostava de estar na igreja. Isso se chama primeiro amor. Você sente vontade de estar. No passado eu sentia vontade de estar lá fora no mundo. Eu sentia vontade de estar com os amigos, saindo no sábado à noite. Tinha alguns amigos que a gente saía sábado à noite.
Hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha aquela coisinha de festa americana. A gente reunia os amigos e cada um levava uma coisa para fazer uma festa na casa de um ou outro. Na minha nunca podia, mas na dele sim, na casa de um amigo, de uma amiga deles. E cada um levava uma bebida, cada um levava uma comida e a gente passava a noite. Mas quando eu me converti, nada disso se tornou importante. Então quando a coisa se torna bom, torna-se fácil. Então vencer o pecado vai tornar-se fácil para você quando você se adaptar a estar na casa de Deus. Por esta razão é que todos os domingos nós estamos aqui buscando a Deus, para nos fortalecermos em Deus, para nos renovarmos em Deus e essa vontade se acenda. Porque se você não tiver constantemente acendendo dentro de você essa chama, ela vai se apagar. Eu preguei aqui outro dia, eu sou péssimo de lembrar, mas foi recente, não sei se foi domingo passado.